Meus irmãos, bom dia, paz Senhor, uma manhã abençoada para todos vocês, para todos nós nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 10 de abril de 2025, que essa palavra da parte do Senhor venha, pela misericórdia dEle, alcançar o coração dos irmãos, ser motivo de bênção, de fortalecimento e de direcionamento. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo do trabalho, para os amigos, para o teu irmão, conhecido, vizinho. Se de alguma maneira esse canal tem sido fonte de bênçãos para a sua vida, também seja pela graça de Deus para outros. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação nessa manhã de quinta. Hoje dia 10/4, de 2025. Nossa leitura vai estar lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22. É sobre Noé, por isso que eu falei lá em Noé. Assim fez Noé, diz a palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou, assim fez. Mas Deus, ele dá uma ordem para Noé, para que ele construísse a arca. Era uma grande embarcação onde entrariam ali os animais, que seriam salvos do dilúvio que estava por vir. E também entraria a família de Noé. A arca era uma loucura, sabia? Porque, assim, a arca, ela era uma construção feita, um barco feito, primeiro que num lugar onde não chove, não chovia, não tinha praia, não era na beira, na orla, no litoral. Então, quando Noé ele começa a fazer aquela arca, certamente ele enfrentou muita resistência, muito deboche, muita descrença por conta daquele projeto que Deus deu para ele. E ele não tinha nem a habilidade humana para aquilo. Ele não era um marceneiro, ele não era. Certamente era alguém que talvez tivesse algum entendimento, mas à medida que ele foi obedecendo, foi crendo naquilo que Deus lhe falou, o Senhor foi lhe capacitando. E esse é o grande mistério, porque quando Deus coloca no nosso coração um projeto, um plano, que vem direto do coração dele, nós obedecemos e realizamos ali a vontade dele. E mesmo, irmão, sem saber, fazemos. É aquilo, é a loucura da fé. Você não sabe como vai ser, você não sabe como, talvez não se sinta nem pronto, capaz de tal projeto, capaz de tal propósito, mas aí Deus ele começa a te capacitar. Como começou a capacitar Noé começou a construir ali aquela arca, aquela embarcação, uma mega embarcação, e esse ato de obediência, esse ato de fé que foi compartilhado para a sua família, porque certamente eu até acredito que alguns ali talvez tivessem seus questionamentos, tivessem as suas dúvidas, dentre os seus parentes, os seus familiares, e é assim mesmo, Só que a perseverança, a confiança, a fé e a obediência de Noé, eu acho que aqui é o ponto, porque às vezes a gente custa entender o que de fato vem a ser a fé, porque quando obedecemos, nós cremos, Se Deus pede para você pegar isso aqui e colocar isso aqui em cima da mesa, e se você põe, você crê. Se você obedece, você crê. Porque a obediência é um ato de que você confia naquilo que Deus está dizendo. Ainda que você não entenda, ainda que você não saiba o porquê. Ele mandou você fazer, você faz. Então Noé, ele estava crendo em todo momento porque ele obedeceu. Cada martelada, cada pregada, cada madeira ali serrada, era um ato de fé, era uma confissão de fé e obediência ao Senhor. Então, às vezes você não compreende por que Deus manda fazer tal coisa, porque Deus manda você tomar tal atitude, porque Deus manda você ir por tal caminho, porque Deus te dá uma orientação que às vezes pode parecer até absurda. Eu não me engano quanto a isso. Quando Noé recebeu a notícia, eu duvido que ele não tenha, no íntimo do seu coração, não houvesse um Senhor. Mas depois isso foi sendo desfeito e a confirmação foi vindo, aqui é uma conjectura minha. A partir do momento que ele começou a obedecer, a gente começa a dar passos de fé, o nosso coração começa a amadurecer na fé. A nossa fé, porque Paulo vai falar do exercício da fé. É um exercício, irmãos. Você não pode entrar na academia hoje e pensar que amanhã você vai estar com hipertrofia, que você vai estar musculoso e tudo mais. Você vai ganhando músculo à medida que você vai exercitando a musculatura. Você vai criando memória muscular, você vai desenvolvendo a musculatura, vai perdendo camadas de gordura.
Da mesma maneira a fé, à medida que ele foi obedecendo, que ele foi realizando a construção daquela arca, ele foi construindo aquela embarcação, a fé dele foi sendo exercitada e naturalmente, consequentemente, a fé dele foi amadurecendo. Então às vezes a gente quer esperar, não, vou ficar mais firme, vou crer mais, vou ficar mais... Né? Não, meu irmão, dê os pequenos passos, dê a primeira martelada nessa construção. Dê a primeira martelada, dê o primeiro passo. E à medida que você vai obedecendo dentro daquilo que Deus vai te falando, que é aquilo que Deus está te orientando, que é uma grande obra, é uma grande coisa. Se ele fosse pensar no todo, ele talvez não começaria. Se ele fosse idealizar uma arca, uma embarcação imensa, colossal, construída, talvez ele não tivesse coragem nem de dar o primeiro, não teria coragem nem para dar a primeira martelada. Se você for pensar no todo, se você for pensar lá na frente, você não vai dar o primeiro passo. A construção dessa arca se deu com pequenas atitudes. É uma madeirinha que ele pegou talvez um dia. O primeiro dia, de repente, ele foi lá e pegou um graveto. Tirou a casca, guardou aquela madeirinha e deixou ali. Talvez, eu estou aqui imaginando, mas conjecturar. Não estou dizendo que isso aconteceu, a Bíblia não fala disso. Imagina ele passar uma tarde inteira olhando ali, orando ao Senhor, e olhando para aquele graveto e falando: Senhor, uma arca. E um graveto, que ele tinha era um graveto. Mas foi um passo. É um passo de fé. É uma atitude de quem crê, de quem está disposto a obedecer. Apesar das pessoas falando, talvez questionando, e eu creio que no início ali, talvez ele não tenha nem contado nada, e não é assim às vezes. A gente começa num projeto com Deus, num propósito com o Senhor, crendo numa promessa que Deus nos entregou, e no início é algo só nosso. Até mesmo porque quando a gente conta parece que tudo se levanta, né? Então vamos contar lá na frente, que aí se levanta lá na frente. Então, depois quando ele compartilhou, eu tenho certeza que muitos torceram o nariz. Que muitos fizeram cara de... Ih, que loucura, não é? Mas ele perseverou. Ele prosseguiu. E depois ele foi envolvendo a sua família com aquela obra. Foi envolvendo a sua família naquela construção. Porque a bênção que Deus tinha para ele se estenderia ao seu lar, à sua casa, aos seus familiares. Uma obra de fé. A arca é uma obra de fé. Não é uma obra de especialista. Não. Deus foi capacitando. É Deus quem vai te capacitando. Então, pequeno passo, o primeiro passo talvez seja o menor, mas talvez seja o mais importante. E ele precisa ser dado. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Noé confiou naquilo que o Senhor estava lhe dizendo. E eu creio que Deus todo dia trazia instruções para Noé. Porque obra de marcenaria não é fácil. O Senhor foi soprando, inspirando ele a construir aquela arca. Não é assim conosco? É um Deus que você pode ter certeza, todo dia ele vai te inspirar, ele vai te visitar, ele vai te instruir, ele vai te direcionar sobre o que você deve fazer. Não era só recolher madeira, cortar madeira e pregar madeira. Não. Existe toda uma faculdade em cima disso aí. Hoje existe aí, ó, engenharia naval. A pessoa fica aí 4, 5 anos para ser engenheiro naval. Porque você tem que saber de um monte de coisa. Não é só marcenaria. Tem engenharia ali. Tem toda uma questão de calcular ângulo, madeira, densidade, que tipo de madeira vai em que parte do navio. E o Espírito Santo foi soprando. Foi dando para ele as medidas, dando para ele a sabedoria, porque a sabedoria é muito melhor do que o conhecimento humano. A sabedoria vinda do céu, para que ele conseguisse realizar aquela obra. Então, olha, Deus está contigo nesse processo. Deus está contigo nessa construção. É uma grande obra que não pode ser parada. A obra da construção da arca não foi paralisada. Em momento nenhum. Não foi paralisada. A obra de obediência, uma obra de fé, ela não pode parar. Não tem essa de, eu vou parar um pouquinho aqui, daqui a um ano eu volto a fazer essa arca. Se não é parasse por algum tempo,
ele nunca mais retornaria. E aí Deus arrumaria uma outra forma, talvez um outro homem, talvez uma outra família, não sei qual seria o jeito que Deus daria. Ele só viu o coração de Noé, não sei qual seria o escape. Então talvez Deus esperasse mais um pouco, mas Noé invalidaria na vida dele todas as promessas, todos os sonhos, todos os projetos, os planos que Deus tinha para ele e para a sua casa. Só que ele não o fez. Ele deu urgência, ele deu prioridade às coisas do Senhor. Enquanto todos estavam lá, seus vizinhos, seus conhecidos, indiferentes, preocupados com suas vidas, seus pecados, Noé estava preocupado com o projeto de Deus que Deus tinha confiado a ele. Deus confiou a você um projeto. Deus confiou a você um plano. Põe em prática. Dê os pequenos passos de fé. Eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão, no final, o que você vai ver diante dos teus olhos será um milagre de Deus na sua vida. Deus abençoe vocês nessa quinta. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.